Sejam bem-vindos a mais um podcast Catolicismo no Dia a Dia. Eu sou o Wellington Souza e o convidado de hoje é o seminarista Abel, que cursa o 4º ano da Teologia no Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus. O nosso tema de hoje é a carta encíclica Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, e o Abel nos responderá algumas perguntas sobre este famoso documento magisterial. Seja muito bem-vindo, Abel, ao nosso podcast de hoje. Acredito que os nossos ouvintes gostarão de conhecer um pouco mais sobre a carta encíclica Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, uma vez que ela remete a um importante documento magisterial, a Rerum Novarum, de Leão XIII. Olá, Wellington, muito bom estar aqui com você. Olá também a todos os que nos acompanham aqui pelo podcast Catolicismo no Dia a Dia. Abel, esclareça-nos um pouco sobre a origem desta obra do Papa João Paulo II, tema da entrevista de hoje. Olha, a carta encíclica Labore Exercens foi escrita pelo Papa João Paulo II em 14 de setembro de 1981, no 3º ano do seu pontificado, e celebrando os 90 anos da magna encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, promulgada em 1891, que lançou as bases para a doutrina social da Igreja Católica. O título Laborem Exercens significa o trabalho humano. Ela exalta a importância da encíclica Rerum Novarum para a sua época, bem como sua capacidade de ser fundamento para a doutrina social da Igreja, ao mesmo tempo que atualizando na sua mensagem para o tempo no qual João Paulo II escreveu a sua encíclica Labore Exercens, o início da década de 90, um momento novo na geopolítica mundial devido à queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e tantos avanços da tecnologia e dos meios de comunicação. O mundo, na década de 90, já era bem diferente de quando a Rerum Novarum foi escrita. E João Paulo II, celebrando essa obra de Leão XIII, atualiza sua mensagem para as atuais realidades de sua época. A Labore Exercens esclarece ser o trabalho um elemento fundamental que compõe a dignidade do homem. Esse se expressa através das suas atividades. A encíclica destaca que a Igreja não tem a função de analisar as transformações ocorridas no trabalho ao longo da história, mas sim de defender a dignidade e os direitos dos trabalhadores, denunciar injustiças e orientar para um progresso verdadeiramente humano e social. Ela afirma que o trabalho está no centro da questão social. A partir da narrativa da criação, o trabalho aparece como parte essencial da vocação humana. Ao ser criado à imagem de Deus e chamado a submeter a terra, o homem participa da própria ação do Criador. Assim, o trabalho não é apenas esforço, mas expressão da dignidade humana e da sua missão no mundo. O domínio sobre a terra significa a capacidade de descobrir, desenvolver e utilizar os recursos do mundo por meio da atividade consciente. Esse mandato abrange toda a história, passado, presente e futuro, e inclui o progresso científico, técnico e econômico. A técnica, fruto da inteligência humana, é apresentada como aliada do trabalho, pois facilita, aperfeiçoa e amplia a produção. No entanto, pode também tornar-se uma ameaça quando substitui o homem, gerando desemprego e, consequentemente, pobreza. Assim, o princípio central é que o trabalho existe para o homem e não o homem para o trabalho. Mesmo que existam diferenças no valor objetivo das atividades, todas devem ser avaliadas pela dignidade da pessoa humana. Em última análise, o fim de todo trabalho é sempre o próprio homem. Contrapondo-se às correntes materialistas e economicistas da era industrial, correntes que passaram a tratar o trabalho como mercadoria, reduzindo o trabalhador a uma força de trabalho a serviço do capital, a Igreja afirma a necessidade de uma ordem social justa, que proteja o trabalhador, garantindo que o trabalho contribua para a sua realização humana e não para a sua diminuição ou perda da dignidade. A encíclica enfatiza que o primado do homem sobre as coisas deve orientar todo o sistema econômico e social. O capital existe para servir ao trabalho, e não o contrário.
Essa verdade tem consequências fundamentais para a organização da economia e para a defesa da dignidade humana. A partir da Rerum Novarum, de Leão XIII, a Igreja reafirma o direito à propriedade privada, mas não como um bem absoluto, pois ele está subordinado ao princípio da destinação universal dos bens. Ela ainda destaca o direito dos trabalhadores de se associarem em sindicatos para defender seus interesses e direitos profissionais. Segundo a doutrina social católica, os sindicatos não devem promover a luta de classes, mas atuar em favor da justiça social e do bem comum. No contexto em que foi promulgada, em 1981, João Paulo II aponta as mudanças profundas que impactaram o mundo no trabalho, como a automação, a crise energética, a consciência ecológica e as transformações políticas globais. Destaca-se que a promoção da justiça deve estar unida à construção da paz, especialmente diante das experiências das guerras mundiais e da ameaça nuclear da Guerra Fria. Ela ainda destaca a mudança de enfoque em relação a Rerum Novarum, da questão de classe para uma dimensão mundial das injustiças. Assim, a busca pela justiça exige não apenas ações pontuais, mas a transformação das estruturas sociais injustas em nível global. Abel, por que o trabalho é considerado pela encíclica uma dimensão central da questão social? Olha, ela afirma que o trabalho humano é uma presença constante, tanto na vida social quanto no ensinamento da Igreja, cuja doutrina social tem raízes na Sagrada Escritura e se desenvolveu ao longo da história, especialmente a partir da Rerum Novarum. Ao retomar o tema do trabalho, o objetivo não é apenas repetir o que já foi dito. A partir do ponto de vista do bem do homem, a solução dos problemas sociais, que são cada vez mais complexos, passa necessariamente pelo reconhecimento da centralidade do trabalho, entendido como elemento decisivo para tornar a vida mais digna e verdadeiramente humana. Mesmo com as transformações e avanços da civilização, o sentido existencial do trabalho permanece o mesmo. O homem, por meio dele, realiza sua vocação original. Esse processo é universal, envolvendo todos os seres humanos, que participam de múltiplas formas na contínua construção e transformação do mundo. Esse é considerado a base da produção e do desenvolvimento da civilização. Com o avanço da ciência e da técnica, especialmente desde a era industrial até a atualidade, marcada pela eletrônica e pela informática, o trabalho passou a contar com máquinas cada vez mais sofisticadas. Apesar disso, o homem continua sendo o sujeito central do trabalho, mesmo em contextos altamente mecanizados. O progresso técnico implica questões éticas e sociais, desafiando instituições, governos e também a Igreja a refletirem sobre a dignidade humana e o papel do trabalho no mundo contemporâneo. Embora tenham surgido formas mais desenvolvidas de organização econômica, como diferentes modelos de capitalismo e coletivismo, permanece o risco de reduzir o homem a instrumento de produção, especialmente em contextos marcados pelo materialismo. Nesses casos, ocorre uma inversão da ordem correta. O homem, que deveria ser sujeito e finalidade do trabalho, passa a ser tratado como meio de enriquecimento do capital. A Labor Exercens destaca que esse erro não pertence apenas ao capitalismo em sentido histórico, mas pode aparecer em qualquer sistema que negue a dignidade do trabalhador. Por isso, reafirma-se que o homem deve ser sempre o centro do processo produtivo. Abel, surgiu a questão operária lá no século XIX, marcada pela exploração dos trabalhadores, o que provocou uma reação de solidariedade entre eles, os movimentos organizados dos trabalhadores. Esses movimentos foram moralmente justificados e levaram a conquistas importantes, como o maior reconhecimento dos direitos trabalhistas, participação na gestão e melhores condições de trabalho. Como a Labor Exercens compreende esses movimentos operários? Apesar dos avanços e das diferentes formas de organização econômica, por exemplo, entre o capitalismo e o socialismo, persistem injustiças e novas formas de exploração, agora também em escala global.
Ela enfatiza a necessidade contínua de solidariedade entre os trabalhadores e com eles, como caminho para a justiça social. A Igreja reafirma seu compromisso com essa causa, defendendo a dignidade do trabalho e os direitos fundamentais do trabalhador, como o emprego, o salário justo e a segurança para si e sua família, colocando-se como a Igreja dos pobres. O Papa João Paulo II aprofunda a dignidade do trabalho a partir do homem como seu sujeito, à luz da vocação bíblica de submeter a terra. Mesmo após o pecado original, o trabalho continua sendo o caminho para o homem realizar sua missão no mundo, embora marcado pela fadiga e pelo esforço. Essa fadiga é universal, atingindo todas as formas de trabalho, manual, intelectual, científico e doméstico, e todos os trabalhadores. Ainda assim, o trabalho é um bem para o homem, não apenas útil, mas digno, pois corresponde à sua natureza e contribui para a sua realização pessoal. Por meio dele, o homem transforma a natureza e, ao mesmo tempo, desenvolve a si próprio, tornando-se mais homem. O Papa também destaca o valor moral do trabalho, ligado à virtude da laboriosidade, mas alerta para o risco de sua desumanização. O trabalho pode ser usado contra o homem, como instrumento de opressão, exploração ou degradação, quando sua dignidade é desrespeitada. Portanto, afirma-se que a necessidade de uma ordem social justa que proteja o trabalhador, garantindo que o trabalho contribua para a sua realização humana e não para a sua diminuição ou perda da dignidade. E como o Papa associa o trabalho com a família e a sociedade? Olha, João Paulo II apresenta 3 esferas fundamentais ligadas ao trabalho humano. A primeira é a família, pois o trabalho é a condição que permite a sua existência e o sustento, além de contribuir para a educação de seus membros. A família é, ao mesmo tempo, fruto do trabalho e a primeira escola onde se aprende o valor do próprio trabalho. A segunda esfera é a sociedade, especialmente entendida como nação, na qual o homem se insere por vínculos culturais e históricos. O trabalho individual contribui para o bem comum e para o patrimônio de toda a humanidade, reforçando a identidade e a responsabilidade social de cada pessoa. Logo, ele afirma a primazia da dimensão subjetiva do trabalho, ou seja, do homem como sujeito, sobre a dimensão objetiva, a técnica e a produção. Embora o progresso dos meios de produção seja positivo, ele não pode prevalecer sobre a dignidade humana. O trabalho deve sempre servir ao homem, respeitando seus direitos e promovendo sua realização pessoal e social. Naturalmente, o Papa deve ter destacado na encíclica conflitos existentes entre o capital e o trabalho neste período do fim da Guerra Fria, certo? Sim, certamente. Ele situa o problema do trabalho no contexto do conflito histórico entre capital e trabalho, surgido com a industrialização, marcado pela exploração dos operários e pela busca de lucro por parte dos proprietários dos meios de produção. Esse conflito deu origem a confrontos ideológicos, especialmente entre o liberalismo capitalista e o marxismo, inspirado em Karl Marx e Friedrich Engels, que propunha a luta de classes e a coletivização dos meios de produção como solução do conflito. Por fim, ele ressalta que, apesar da complexidade desses sistemas e conflitos, o essencial é retornar ao núcleo da questão. O trabalho humano deve ser compreendido sempre a partir da dignidade da pessoa, dentro do contexto mais amplo da realidade social, econômica e histórica contemporânea. Nessa perspectiva, a encíclica reafirma o princípio central da doutrina social da Igreja, a prioridade do trabalho sobre o capital. O trabalho é a causa principal da produção, enquanto o capital, entendido como os meios de produção, é apenas instrumento. Essa verdade decorre da própria experiência humana e da visão bíblica da criação. Os recursos da natureza, dados ao homem, só podem ser utilizados por meio do trabalho. Assim, a propriedade e o uso desses recursos estão intrinsecamente ligados à atividade humana. Além disso, todo o capital, máquinas, fábricas, tecnologia, é na verdade fruto do trabalho humano acumulado ao longo da história. Mesmo com o avanço técnico e a crescente complexidade dos meios de produção, o homem continua sendo o sujeito central do trabalho. A técnica e os instrumentos exigem maior formação e conhecimento, mas permanecem subordinados à pessoa humana. O primado do homem sobre as coisas deve orientar todo o sistema econômico e social. O capital existe para servir ao trabalho e não o contrário.
Essa verdade tem consequências fundamentais para a organização da economia e para a defesa da dignidade humana. Abel, eu, em nome da equipe do nosso podcast, agradecemos pela esclarecedora colocação sobre a encíclica Laborem Essens. Realmente percebe-se como foi propícia a iniciativa do Papa João Paulo II em atualizar os fundamentos da encíclica Rerum Novarum para o final do segundo milênio, no período pós-Guerra Fria e num contexto de crescente desenvolvimento tecnológico. Eu que agradeço, Wellington, o convite seu do podcast e a oportunidade de trazer um pouco da contribuição do Magistério Pontifício da nossa Igreja através da magna encíclica Laborem Essens de João Paulo II. E esse foi mais um episódio do podcast Catolicismo no Dia a Dia. Fique com Deus e até o próximo.